O caso Robinho. Vamos falar de Robson de Souza, nascido em São Vicente, em 25 de janeiro de 1984, mais conhecido como Robinho, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Robinho foi condenado em janeiro de 2022 por ter estuprado coletivamente uma jovem albanesa em 2013, na Itália, enquanto atuava pelo Milan. Em 20 de março de 2024, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo cumprimento no Brasil dos 9 anos da pena pelo crime de estupro coletivo. O jogador foi preso logo no dia seguinte, em sua residência na cidade de Santos, logo após o STF rejeitar um pedido de habeas corpus. Em 30 de julho de 2005, após uma tumultuada transferência, assinou por 5 anos com o Real Madrid. Marcou seu primeiro gol pelo clube no dia 22 de setembro, na vitória por 3-1 contra o Atlético de Bilbao, válida pela La Liga. O atacante voltou a balançar as redes no dia 29 de outubro, na vitória por 2-0 contra o Betis. Na temporada de 2006, sob o comando do técnico Fábio Capello, apesar de ser deixado no banco de reservas em algumas ocasiões devido à grande concorrência no ataque, atuou em 43 partidas no total. Teve boas atuações e ajudou o time a conquistar o Campeonato Espanhol de 2006 e 2007, temporada em que, com a chegada do novo técnico Bernd Schuster, assumiu a titularidade em definitivo e foi um dos principais responsáveis pelo bom momento do time merengue. Logo depois, o atacante Robinho acabou entrando em conflito com o treinador alemão. Então o jogador, na tentativa de forçar a sua saída do Real Madrid, para transferir-se para o Chelsea da Inglaterra, acabou convocando uma coletiva de imprensa para manifestar publicamente o seu desejo de sair da equipe espanhola para atuar no clube inglês. No entanto, acabou se transferindo para outro clube inglês, o Manchester City. No dia 10 de outubro de 2020, ignorando uma condenação por estupro, o Santos anunciou o retorno de Robinho à Vila Belmiro. Ele acabou assinando um contrato de 5 meses, até o final do Campeonato Brasileiro, com opção de renovação até o fim de 2022. No que seria a sua quarta passagem pelo Peixe, o atacante recebeu a sua favorita camisa 7, cedida a ele pelo então dono Carlos Sanches na época. O anúncio teve uma grande repercussão negativa entre diversos setores, já que Robinho havia sido condenado por estupro na Itália. Os patrocinadores do Santos ameaçaram romper com o clube caso a contratação fosse mantida. Em 16 de outubro, 6 dias após o acerto, o Santos anunciou a suspensão do contrato de Robinho. Já no dia 4 de julho de 2022, aos 38 anos, o jogador anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol. Sem atuar desde 2020, Robinho confirmou que abandonou a carreira depois da condenação recebida pelo caso de estupro na Itália. Em julho de 2009, casou-se com Vivian Guglielmetti, com quem manteve um relacionamento durante 11 anos antes de se casar. A cerimônia aconteceu no Guarujá, litoral de São Paulo, e contou com a presença de Kaká, do técnico Dunga e de outros companheiros do Santos. Juntos, o casal teve 3 filhos, Robson Júnior, Gianluca e Giulia. Em janeiro de 2009, os jornais britânicos The Sun e The Times publicaram uma denúncia de uma suposta agressão sexual contra Robinho, que à época atuava no Manchester City, que teria ocorrido em um clube noturno de Leeds. Interrogado pela polícia de West Yorkshire, o atacante negou as acusações e ficou em liberdade sob fiança. Em abril daquele ano, a polícia local decidiu não dar continuidade ao caso e o jogador ficou livre dessa acusação.
Condenação por estupro na Itália. Em outubro de 2014, o jornal italiano Corriere dello Sport divulgou reportagem sobre uma investigação da Justiça da Itália sobre um suposto caso de estupro coletivo envolvendo Robinho, cometido em uma boate de Milão em 2013, quando ele ainda defendia o Milan. A informação inicial era de que a denunciante seria uma jovem de 18 anos de origem brasileira, mas na verdade se tratava de uma mulher albanesa de 22 anos. O crime teria acontecido em conjunto com outros 5 homens. Julgado à revelia, já que estava defendendo o Atlético Mineiro, Robinho acabou sendo condenado, em 2017, em primeira instância, a 9 anos de prisão. No entanto, não foi cumprida a execução da pena de imediato, já que, sob a lei italiana, uma sentença só pode ser executada após a conclusão do processo de apelação. Em 16 de outubro de 2020, o programa Globo Esporte revelou a transcrição de um grampo telefônico feito pela polícia italiana onde Robinho fala que a mulher estava completamente bêbada, apesar de, durante o processo judicial, sempre ter dito que a relação havia sido consensual. Segundo o site Globo Esporte, as interceptações telefônicas realizadas contra os envolvidos ao longo da investigação foram cruciais para o veredito. No dia 10 de dezembro, a Corte de Apelação de Milão confirmou a sentença proferida em primeira instância, condenando o jogador a uma pena de 9 anos de prisão. Em 19 de janeiro de 2022, a Corte de Cassação de Roma, a última instância da justiça italiana, rejeitou o recurso apresentado por Robinho. Por ter transitado em julgado, a execução da sentença tornou-se obrigatória. Mas como a Constituição brasileira não permite a extradição de brasileiros, a justiça italiana solicitou que o jogador cumpra a pena em uma penitenciária no Brasil. Segundo o atual Tratado de Cooperação Jurídica Penal entre Brasil e Itália, assinado em 2017, é possível a transferência da execução de pena da Itália para o Brasil e vice-versa. Assim como o Brasil, a Itália possui tratados de cooperação jurídica penal com outros 100 países, além do bloco da União Europeia que, independente de tratado, apoia seus membros nestes casos. Se caso Robinho viajasse para algum país com cooperação jurídica com a Itália, Estados Unidos, Argentina, Chile, China, Austrália, Coreia do Sul, Canadá e outros, também seria detido em solo estrangeiro. Existem alguns países que não possuem este tipo de tratado, são eles: Jamaica, Namíbia, Camboja, Emirados Árabes, Seychelles, Nepal, Belize, Madagascar, Malásia e Cabo Verde. Na época, também não foi descartada a possibilidade de introdução do Robinho na lista vermelha da Interpol. Em novembro de 2022, Robinho participou de manifestações contra a vitória de Lula na eleição presidencial. O jogador estava acompanhado de Fábio Galan, apontado pela polícia italiana como um dos presentes na boate em Milão na data do estupro. A partir de junho de 2023, o portal UOL divulgou uma série de áudios grampeados de Robinho pela justiça italiana e que foram usados para condená-lo na Itália. Nos áudios, o jogador admite que fez sexo com a mulher albanesa e diz que ela estava extremamente embriagada, o que fez a justiça italiana entender que houve estupro. No dia 20 de março de 2024, o Superior Tribunal de Justiça determinou que Robinho cumprisse a sentença de 9 anos de prisão na Itália, sendo a execução da pena realizada no Brasil. Apesar do jogador ter recorrido ao STF, por meio de um recurso extraordinário e impetrado um habeas corpus também no STF, o pedido foi negado pelo então ministro Luiz Fux. Robinho foi preso no dia 21 de março em sua residência na cidade de Santos, onde foi levado para a sede da Polícia Federal. Após passar por uma audiência de custódia, Robinho foi levado para a penitenciária Dr. José Augusto César Salgado em Tremembé,
no interior do estado de São Paulo, onde passou a cumprir a pena. Em 5 de junho de 2024, o STJ determinou que Ricardo Falco, amigo de Robinho e que também foi condenado pela justiça italiana pelo estupro, também deveria cumprir a pena no Brasil. 2 dias depois, Falco se apresentou à Polícia Federal e foi preso. A rotina de Robinho na penitenciária de Tremembé, em São Paulo, ele divide a cela com outro detento e participa de várias atividades para passar o tempo. Robinho está preso desde o dia 21 de março na penitenciária de Tremembé, conhecida por receber presos de casos de grande destaque nacional, como Alexandre Nardoni, Gil Rugai e Lindenberg Alves. Ele foi condenado pela justiça italiana a 9 anos de prisão por ter participado de um estupro coletivo de uma jovem albanesa de 23 anos. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, confirmou a condenação aqui no Brasil e o ex-jogador do Santos foi detido pela Polícia Federal. A defesa de Robinho já entrou com vários recursos para tentar colocá-lo em prisão domiciliar, mas não obteve êxito. Dentro do presídio, Robinho precisou ficar 12 dias em isolamento total para se acostumar com as regras da penitenciária, mas hoje divide a cela com outro detento e participa de algumas atividades para passar o tempo. Robinho lê bastante conteúdo sobre Deus, a Bíblia e material coaching. Ele também participa de leituras em grupo. A cada livro lido, ele tem 4 dias de pena reduzida. O ex-jogador está cursando eletrônica básica, rádio e TV, dentro da cadeia. A cada 12 horas de aulas ele diminui um dia de pena. O curso tem um total de 600 horas. Robinho faz atividades ao ar livre em Tremembé, praticando exercícios físicos sozinho ou na academia do presídio. Ele também toma banho de sol sempre que possível. O ex-jogador é bem entrosado com os detentos e joga partidas de futebol 2 vezes por semana. Tudo sem bola profissional ou uniformes oficiais. Robinho também recebe visitas, e teve autorização para ver a esposa e os 3 filhos ao mesmo tempo. Ou seja, todos juntos, sempre aos finais de semana. Se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like e se inscreva no canal.